Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a lição da escola sabatina. Parabéns por separar um momentinho a cada dia para juntos refletirmos nos ensinos da palavra de Deus. Nós estudamos a Bíblia através da lição da escola sabatina. Estamos no 12ª semana desse trimestre e daqui a pouquinho vamos ter uma nova lição falando sobre as 3 mensagens angélicas e você deve adquirir a sua o mais breve possível. Hoje, quarta-feira, 22 de março, o tema será acerto de contas. Eu gosto dessa expressão porque nós vivemos em um mundo com tremendas injustiças e é muito confortante saber que Deus um dia vai fazer um ajuste de contas. E todos nós receberemos a recompensa pelo bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. É isso que a Bíblia ensina. E hoje vamos focar então em Mateus capítulo 25, né? Mateus 25. Ontem estudamos sobre Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, e fica claro de que para entrarmos nessa cidade, antes haverá um acerto de contas, para saber quem poderá entrar e quem não poderá. Os capítulos 24 e 25 de Mateus, eles registram um discurso profético de Jesus. Esse discurso foi pronunciado porque os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram uma pergunta para ele. Primeiro, eles mostraram para Jesus a beleza do templo sobre o Monte Sião, lá em Jerusalém. E depois de ver toda aquela esplendorosa construção, Jesus declara: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos acharam aquilo muito estranho, né? O templo ser destruído. E então eles pensaram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Dize-nos. Eles tinham um desejo de saber se esse momento estava se aproximando. Então Jesus, em Mateus 24 e 25, vai fazer um sermão e vai apresentar para eles 3 parábolas. Essas parábolas falam sobre o estado da igreja que antecederá a volta de Jesus. Então, a parábola da figueira é uma exortação à vigilância. A parábola do servo bom e mau fala do emprego que nós temos no nosso tempo e também a parábola dos talentos, que vai falar sobre como que as pessoas usam os seus talentos para Deus. E o foco da lição de hoje, então, ficou aqui em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, que começa aqui a partir do verso 14. Eu queria chamar a sua atenção primeiro para o verso 19, onde Jesus declarou assim: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. É daqui que vem a expressão da lição de hoje, né? Acerto de contas. Eu vou tentar sintetizar a parábola, né? Jesus ilustra aqui como será a igreja antes da sua volta. Então, esse senhor chama 3 dos seus servos, dá a eles talentos. Talentos eram uma medida, né? Era um valor financeiro ah, que usava-se nos dias de Cristo. E para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. E ele disse: olha, eu vou confiar a você esse recurso financeiro, esse talento, para que vocês possam usá-lo enquanto eu estiver fora. Quando eu voltar, a gente faz um acerto de contas. E aí Jesus disse que muito tempo depois voltou o Senhor. E quando ele foi fazer acertos com aqueles 3 servos, o verso 20 diz que ele se aproximou do primeiro, que recebera 5 talentos, e ele entregou para ele mais 5. Ele havia investido, havia empreendido com os 5 talentos e havia dobrado o valor. E agora devolveu para o seu senhor 10 talentos. Então o Senhor diz para esse servo: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O mesmo aconteceu com o segundo servo, que havia recebido 2 talentos. Esse também lá empreendeu os 2 talentos e devolveu agora ao seu senhor 4 talentos. E o Senhor diz para ele as mesmas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas quando ele se aproxima do terceiro, que recebera 1 talento, olha o que diz esse servo: sabendo que és homem severo,
que ceifas aonde não semeaste e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então esse terceiro servo simplesmente fez um buraco e enterrou ali a moeda. Enterrou ali um talento que ele recebera. Agora interessante, né? Quais são as palavras desse Senhor para esse servo? Ele diz assim: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E então ele dá uma ordem: tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, essa é uma parábola muito conhecida, por certo você já se deparou várias vezes com ela. O teor principal é a forma como nós usamos nossos talentos para o Senhor. A parábola diz que para um Jesus deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. Todos receberam. Todos receberam. Nenhum ser humano fica sem talentos, sem habilidades para serem desenvolvidas para o avanço do reino. A lição trouxe uma expressão no finalzinho da parte quarta que me chamou muita atenção. Em vez de pensar nas responsabilidades dos outros, vamos nos concentrar nos talentos que Deus nos confiou e como podemos usá-los para a sua glória. É uma verdade isso. Às vezes ficamos pensando que pessoas receberam muitos talentos e que nós não recebemos nada. Primeiro, isso não é verdade, porque quem menos recebeu, pelo menos um recebeu. Segundo, que Deus não pede contas dos talentos dos outros, mas do seu talento. Então a lição de hoje, quando fala sobre esse acerto de contas, é aqui um conselho muito especial para todos nós, que coloquemos os nossos dons e talentos a serviço do Mestre. Isso é uma questão muito séria. Nós não podemos deixar de usar nossas habilidades para o avanço do reino de Deus. Por isso, nessa quarta-feira, use os dons que Deus deu a você. Use os talentos. Use suas habilidades para que, de alguma forma, o reino de Deus avance. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, muito obrigado porque nós temos dons e talentos que o Senhor nos confiou. Nos ajuda, Pai, a desenvolvê-los cada vez mais para a honra e glória do Teu nome. E quando o Senhor voltar, podemos apresentar ao Senhor os resultados dos talentos que o Senhor nos deu e a forma como eles foram empreendidos. Que esse dia seja um dia usado para o Teu trabalho, para a Tua missão, para a Tua obra, e que nós sejamos condutos da Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, obrigado, amiga, por esse tempinho que passamos juntos. Amanhã a gente volta para continuar o estudo da lição. Que você tenha um dia muito agradável na presença do Senhor.